Começar o evento em si, né? Então vou pedir para todo mundo se acomodar, que eu vou começar agora, tá? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem a noite aí, tá? Com a palestra que está vindo aí com o Casé, né? E também o Fernando, representando a empresa que eu comprei o equipamento, ele vai estar aí também falando, tá? Eu vou ser bem breve para falar com vocês que, assim, quem me conhece, conhece o meu trabalho. A gente já trabalha na área da radiologia há muitos anos. A XZ Serviço Radiológico não começou ontem, ela já começou há muito tempo, só que a gente era prestador de serviço. Hoje a gente veio para a rua para estar prestando esse serviço para atender as pequenas clínicas, né, que não têm esse serviço, para poder fazer o exame e trazer o conforto para as pessoas, né? Eu espero que seja um sucesso, com o apoio de todos vocês. E vou passar para o Leonardo, para ele continuar com a apresentação da empresa. A XVET, Serviços Radiológicos, ela já existe há algum tempo, né? Há cerca de 17 anos, mas ela é uma empresa que estava dentro de outra empresa, era um serviço terceirizado. Então, agora ela está tendo essa iniciativa, né? Trazendo esse serviço do raio-x, da radiologia veterinária para o móvel, atendendo a necessidade de empresas, das clínicas novas, né, menores, que não têm esse serviço dentro da própria clínica e não quer fazer com que o seu cliente tenha que se locomover, tenha que se deslocar e sair de dentro da clínica dele para poder realizar o procedimento, né? Então é isso que ela está trazendo. Junto com isso, o que eu vou dizer agora é o nosso aparelho, como que a gente está trabalhando e o que a gente utiliza. O aparelho que a gente utiliza é esse daqui. Ele chama DR. Então, como que ele é? É uma placa emissora, uma placa receptora, um emissor e um notebook. Então, ele é totalmente digital. Ele é fácil, rápido, simples de ser operado, certo? Então, a gente consegue trabalhar com ele, tem imagem imediatamente, é instantâneo, a gente consegue observar, já dá aquele prognóstico assim, simples, rápido, poder trabalhar tudo virtualmente, digitalmente, então passar por e-mail, tanto para a clínica quanto diretamente para o proprietário, né? E a empresa que forneceu ele para a gente, né? A nossa maior apoiadora no evento é a Univem. E hoje a gente tem aqui o Fernando, que ele é representante da Univem, ele está fazendo esse apoio, esse feedback de informações, assim, tudo que a gente precisa, quem está podendo ajudar, ele está fazendo, e ele vai falar um pouquinho da Univem agora. Tá? Fernando, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Bertazzi, eu sou o gestor nacional da Univem Healthcare, na divisão veterinária. Né? A Univem é uma empresa originária de Curitiba, porém atua em todo o território nacional. Né, com 3 escritórios comerciais em Curitiba, São Paulo e Recife, e com 5 centros de distribuição pelo país. Né. A divisão veterinária, eu sou responsável por 8 multinacionais. As principais são a General Electric, em ultrassonografia veterinária, a Fujifilm, em sistemas digitais, a placa DR, que é de uma empresa chamada DR-Tech, mas ela é uma subsidiária da Samsung. 80% do que existe de componentes dentro desse equipamento é originário da Samsung. Da Joby X-Ray, é uma gigante na Ásia que fabrica equipamentos portáteis para emissores de raio-x. Ela também é uma subsidiária da Toshiba, né? Tudo praticamente de importante que tem dentro desse equipamento é originário da Toshiba, que é uma empresa, né, extremamente tradicional no mercado. E, enfim, a Univem tem uma honra muito grande de estar participando do teu evento. Né? Nós estamos patrocinando o evento e apoiando a Elaine nesse projeto, né, da XVET Móvel, porque são componentes destinados justamente
ao serviço que nós chamamos de volante, de mobile, né? E que vem crescendo vertiginosamente no mercado já há alguns anos e de 2 anos para cá, muito, né? A bem da verdade, esse tipo de equipamento, principalmente o emissor, ele vem sendo muito usado até mesmo internamente nas clínicas, né? Como um coringa, como uma opção de você fazer raio-x em outros ambientes fora a sala de raio-x. Então, quando o paciente não tem condições de sair da internação para ir até o raio-x, é o raio-x que vai até ele, né? Numa situação onde, no centro cirúrgico, muitos veterinários estão deixando de investir em arcos cirúrgicos para investir nessa modalidade, né? Onde você não tem uma imagem contínua, mas você tem uma imagem rápida, de altíssima qualidade, em questão de poucos segundos, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui com vocês. A Univem é uma empresa realmente de 24 anos de mercado. O nosso DNA é diagnóstico por imagem e nós estamos aqui, né, através, né, da minha pessoa, mas com todas essas empresas importantes, apoiando o seu evento, apoiando a sua ideia e com certeza já é um sucesso. Muito obrigado a todos. Bom, retornando agora, primeiro, muito obrigado, Fernando. Voltando à parte do nosso serviço, né, como a gente trabalha, nós também estamos atendendo não só animais domésticos, mas silvestres, aves e animais grandes. Hoje nós estamos especializando em equinos no momento e tentando suprir toda essa necessidade, né, que existe aqui, porque existe essa necessidade dentro de Guarulhos e em alguns municípios também vizinhos, né? Então é uma grande demanda, é uma grande necessidade, e então isso a gente quer trabalhar. Vindo junto com isso, nós temos uma empresa que é a nossa parceira, que trabalha realizando os laudos, né? Essa empresa, que é a Imagem.vet, ela é uma empresa ótima, porque ela tem um feedback muito bom, o prazo bom para a gente poder trabalhar com os laudos, né? E todo o que a gente consegue fazer com eles é bem dinâmico, né? Então, é uma empresa que dá gosto de trabalhar e você consegue trabalhar bem, assim, sabe? Equilibrar as coisas e fazer o seu trabalho e conseguir deixar o seu cliente satisfeito. E agora, eu vou passar para o médico veterinário Paulo Frazão, Cazé, que ele é o representante da Imagem.vet, e ele vai fazer uma palestrinha, explicar sobre a empresa, sobre o serviço deles. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer o convite de vir aqui falar no evento, o convite da Elaine. A gente já trabalha há um tempo com a Elaine em outros serviços da XVET, que ela tinha antes, né, como eles falaram já há um tempo. Na verdade, foi um dos nossos primeiros parceiros na Imagem.vet, foi o serviço de radiologia que a Elaine faz, né. E aí, eu vou falar um pouquinho da Imagem.vet para vocês entenderem o que a gente trabalha. Então, é uma empresa que eu idealizei lá em 2011, e a gente já passou por algumas mudanças. A gente tinha outro nome, passou a ser Imagem.vet em 2013, em 2014 a gente passou a trabalhar com um sistema na internet que faz toda a transmissão das imagens de qualidade diagnóstica. Não é JPEG, não é foto, é realmente a imagem digital puramente, que é produzido lá pelo equipamento, é o que vai chegar para a gente poder analisar com qualidade. Então a gente tem esse sistema que faz toda a gestão de recebimento das imagens e entrega dos laudos para os nossos parceiros. Em 2015 a gente passou a fazer o atendimento 24/7, ou seja, a Imagem.vet ela é 24 horas, todos os dias do ano. Então, agora eu estou aqui falando, mas tem algum radiologista responsável por receber as imagens, laudar essas imagens. E mais do que isso, que a gente costuma falar, e como ele salientou, a gente não é uma empresa fabricante de laudos. A gente dá suporte técnico à ponta em todo o processo do exame.
Então, todos os nossos parceiros, a gente não gosta, a gente acaba chamando de cliente, mas na verdade são parceiros, eles têm o contato com a gente através de chat, telefone, e eles podem entrar em contato e perguntar, olha, qual é a melhor projeção para fazer o exame radiográfico com a suspeita clínica X. E a gente vai dar esse suporte para eles, eles podem fazer a imagem, mandar para a gente, pedir uma aprovação, se essa imagem está bem posicionada, e a nossa equipe está ali disponível. Então, e nesse sistema de 24/7, a gente passou a ser uma ferramenta até adicional de alguns hospitais que tem uma própria equipe radiologista no local, mas na madrugada não tem ninguém para dar o suporte. E aí, às vezes, o clínico está ali, né, tendo que se virar para fazer um exame radiográfico, matar no peito, definir um diagnóstico para chamar um cirurgião. E aí, desde 2015, ele pode fazer isso, encaminhar para a gente, ter o suporte de um radiologista, aí sim, a gente falar, olha, tem uma torção gástrica. E aí ele ter a segurança de que um radiologista está passando isso para ele e ele poder chamar um cirurgião. Tá? E de 2017 para 2018 a gente passou a laudar também tomografia, a gente faz laudo de ECG. Então, são os 3 segmentos da imagem ponto VET. Na área de radiologia, a gente está um pouquinho antigo, tá? Mas a gente já está, na verdade, a quase 100 locais, na verdade, no Brasil todo. A gente atende. São 13 radiologistas responsáveis que trocam os plantões e laudam esses exames. Todos esses radiologistas, de alguma forma, treinados e acompanhados e alinhados, para a gente sempre emitir um laudo muito próximo um do outro. É claro que cada um tem o seu jeito de escrever, mas a gente tem, por exemplo, a cada 3 meses um treinamento com um professor nos Estados Unidos, para que a gente tenha sempre uma mesma linha de raciocínio diagnóstico. Tá? Como eu falei, está ultrapassado, a gente está batendo aí 1.700 laudos de raio-x por mês. Tá? Atendimento 24/7 e, além da gente ter esse suporte dinâmico, né, através de chat, telefone, a gente tem um guia de posicionamento que a gente desenvolveu, que a gente manda para a clínica, para eles saberem qual é a forma correta de se posicionar o animal na mesa. E há 6 meses a gente está com um canal no YouTube, que a gente está também produzindo conteúdo de treinamento à distância, para que todo mundo, e aí no YouTube é aberto, né, então todos estão convidados a seguir a gente, ver os nossos vídeos, falando de técnica radiográfica, de posicionamento radiográfico, tudo isso material para a gente. E o nosso objetivo, de novo, não é dar um laudo, mas sim é a saúde do paciente. Então a gente quer que o exame seja bem feito, para que a gente dê um diagnóstico mais preciso e ajude o paciente na ponta. Aqui é mais ou menos o mapa de onde a gente já está nas 5 regiões do Brasil. Os parceiros, né, podem ser clínicas, centros diagnósticos, hospitais, atendimentos volantes, como o caso aqui da Elaine. Eletrocardio, são 16 locais que a gente dá laudo de eletrocardiograma, então também há um auxílio aí para pré-cirúrgico. Né? São equipamentos sem fio, então o animal não precisa estar conectado. Claro, tem os fios que vão no paciente para captar o eletrodo, mas o equipamento ele não é conectado ao computador, é por Bluetooth, ele consegue transmitir. Ou seja, a gente trabalha com equipamentos de alta tecnologia para a gente conseguir ter melhor precisão diagnóstica. E na tomografia somos 4 radiologistas hoje, dedicados aos laudos. A gente atende 6 locais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Está fechando uma tomografia agora no Mato Grosso, que também vai fazer com a gente. Aí na base de 60 laudos por mês já, 60, 70. Tá? E expansão, porque a tomografia hoje está crescendo cada vez mais no Brasil todo. O objetivo é a gente ter uma contribuição real ao diagnóstico, tratamento mais assertivo, taxa de recuperação otimizada, isso para o paciente. Né? Para o cliente, tutor, melhor uso do recurso financeiro, maior satisfação com o diagnóstico e tratamento. Né? E para a clínica, para o hospital, mais segurança no diagnóstico e tratamento, valorização do trabalho, que a gente está agregando valor para aquela clínica, para o serviço volante, otimização do tempo, aumento do volume de exames e projeções. Então, falando em otimização do tempo, no caso do serviço volante, normalmente os serviços volantes que a gente tem em São Paulo, é o próprio veterinário que opera o equipamento, e ele vai, opera, ele dá uma prévia ali, mas ele vai só chegar à noite em casa para laudar. Né? No modelo que a Elaine está propondo, como ela
faz a imagem, ela já pode transmitir para a gente e a nossa equipe, durante o dia, já está ali disponível a laudar. Então, provavelmente, em menos de 3, 4 horas, no máximo, esse laudo já vai estar disponível para a Elaine, para ela poder encaminhar para vocês o laudo. Então, isso dinamiza muito mais, porque são duas coisas funcionando ao mesmo tempo. A produção da imagem e o laudo. Aqui são os nossos canais de atendimento, então, nosso e-mail administrativo, redes sociais e, como eu falei, o YouTube, na imagem.vet, que a gente tem o material. Agora a gente vai para a parte... tem o nosso telefone, ele é sem DDD mesmo, tá? Acho que talvez atrás aqui, porque a gente atende, como eu falei, o Brasil todo. Então, o nosso cliente, o nosso parceiro, ele consegue entrar em contato com a gente com o custo de uma ligação local, 24 horas por dia. E ele não precisa saber quem é o radiologista que está de plantão e ligar no celular do radiologista. Esse telefone ele vai rotear para quem está de plantão, ele vai falar. Sempre procurando tecnologia para atender a gente. Tá? E agora sim, a gente entrar na parte mais técnica, que eu acho que é o que todo mundo veio aqui para ouvir, para a gente falar um pouquinho. E apresentações ali em cima. Essa terceira aqui. Isso. Obrigado. Bom, acho que o primeiro ponto, quando a gente vai falar de exame radiográfico, é a gente saber quando esse exame pode ajudar a gente. Então, quando que a gente vai solicitar e como solicitar esses exames radiográficos. Que é exatamente a interação que vocês, na clínica de vocês, vão ter com a Elaine, na hora que vocês resolverem solicitar um exame. Então, essa é a ideia. O que eu gosto de falar é que a gente chama de diagnóstico por imagem, raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, mas na maior parte das vezes a gente não é um diagnóstico. A gente é um auxiliar ao diagnóstico. A gente é só uma pecinha do quebra-cabeça. Porque para a gente chegar num diagnóstico mesmo, a gente precisa da anamnese, do exame clínico, minucioso, bem feito, das análises clínicas, muitas vezes, dependendo da afecção, e do método de imagem. Então, o método de imagem ele é uma das peças de todo esse quebra-cabeça para a gente chegar no diagnóstico. Então, ele vai auxiliar a gente, auxiliar vocês veterinários, para estreitar cada vez mais o número de possibilidades diagnósticas. É claro que muitas vezes a gente pode ser diagnóstico, É uma fratura, sim, é uma fratura. A gente vai diagnosticar pelo raio-x. Tá? Outras vezes a gente vai estreitar as possibilidades diagnósticas e se a gente tem a informação de anamnese, exame clínico, suspeita clínica, a gente consegue, pelo exame radiográfico, no nosso laudo, estreitar mais ainda esses diagnósticos. Então, o objetivo do exame ele tem que sempre ser ajudar o paciente. Sempre que a gente pensar em exame de imagem, qualquer que seja ele, esse exame ele tem que ajudar o paciente. Se de alguma forma ele for prejudicar o paciente, ele não tem que ser feito. Tá? Então, isso que a gente tem que pensar. Esse exame é indispensável para a conduta? Isso eu falo sempre que possível para todo tipo de exame. Vou coletar um hemograma. Quem aqui tem prazer em ir lá e falar, não, coleta meu sangue, é gostoso? Não, dói, incomoda. Então, para eu fazer esse incômodo no paciente, é porque esse hemograma vai me trazer informações que podem fazer com que mude a minha conduta clínica. Então, se eu vou pedir um exame radiográfico, é porque eu acredito que o resultado dele pode até ser um resultado NDN. Ele vai fazer com que mude a minha conduta de alguma forma. Ou eu vou excluir possibilidades diagnósticas e vai mudar a minha conduta. Se não vai mudar a minha conduta, não tem por que eu fazer esse exame. Qualquer um que seja. Esse animal ele pode ser transportado? Ou ele tem que ficar numa gaiola com oxigênio, ou ele tem que ficar entubado com oxigênio? Se ele não puder ser transportado, se ele não puder sair do ambiente dele e ir para uma sala de raio-x, ele não tem que fazer esse exame. A não ser, claro, com um serviço móvel. Ou, como o Fernando comentou, dentro de um hospital, com um raio-x portátil, que você vai beira-leito e aí você faz o exame radiográfico. Mas, de novo, esse exame, o resultado dele tem que, de alguma forma,
mudar a minha conduta com o meu paciente. Se ele não vai mudar a minha conduta, não tem por que eu fazer esse exame radiográfico. Eu acho que isso é importante sempre vocês terem em mente. Tá? Fazer essa pergunta. O que eu espero do resultado? Tal coisa. Se eu tiver esse resultado, eu vou operar, eu vou internar, eu vou mudar o medicamento que eu estou utilizando? Não, não vai mudar nada do que eu faço agora. Então você não precisa desse exame. Tá? Bom senso. Eu acho que isso para tudo na vida, né? A gente tem que ter bom senso. Então, suspeita clínica. Qual é a sua pergunta? O que você quer saber com aquele exame radiográfico? Não é simplesmente, protocolo, né? Chegou um animal na minha clínica, eu vou pedir hemograma, bioquímico, raio-x e ultrassom. Não, mas o que ele tem? Qual que é a sua suspeita? Não importa, eu quero fazer todos esses exames. Não é assim que funciona. A gente tem que ter uma pergunta. Na hora que você encaminha esse exame para um raio-x, esse paciente para um raio-x, você tem uma pergunta na sua cabeça. Então, explicite essa pergunta. Fale também qual é a sua pergunta, para que a gente saiba o porquê que você está pedindo aquele exame. Tá? Conhecimento das técnicas e suas limitações. Então, é importante a gente, como veterinário, clínico geral ou especialista, saber para que serve o raio-x e quais são as suas limitações. Até onde ele pode me ajudar, ou até onde ele não pode me ajudar. É a mesma coisa para o ultrassom, para a tomografia. Né? Não é só porque eu tenho ali um tomógrafo disponível na minha região, na minha cidade, no meu hospital, que eu vou pedir uma tomo para um animal que ingeriu um corpo estranho. Mas eu tenho a toma aqui. Não, tá, mas antes você tem um raio-x, antes você tem um ultrassom, para depois, talvez, dependendo do caso, você pensar numa tomo. Tá? Então a gente tem que saber todas as técnicas e o que elas podem ajudar e como não. Tá? A execução. Tem equipamento disponível? Tem técnica? Sabe fazer o posicionamento? Então também não adianta eu ter o equipamento, ter ele disponível ali, mas eu não tenho quem saiba operar o equipamento. Então muitas vezes a gente vai ter um exame que ele é melhor diagnosticado através do raio-x, mas se eu não tenho o equipamento disponível, ou se eu não tenho alguém que saiba operar o equipamento, por mais que o ultrassom não seja o exame mais adequado para aquela suspeita, às vezes vale mais a pena eu mandar para o ultrassom porque eu tenho alguém que sabe fazer ultrassom. Ou o contrário. Eu tenho o aparelho, a suspeita clínica seria ótima para ser diagnosticada, vou dar um exemplo, piometra. Piometra a gente diagnostica basicamente com ultrassom. Se eu não tiver um ultrassom, não vou fazer um raio-x? Vou. Porque o raio-x tem suas limitações, mas ele pode me ajudar a diagnosticar uma piometra. Claro que o ultrassom é melhor, mas se eu não tiver ele disponível, não tiver quem faça e que saiba fazer um bom exame de ultrassom, às vezes é melhor mandar para um raio-x bem feito com alguém experiente que saiba laudar do que fazer esse ultrassom ou não fazer ultrassom. Tá? E a interpretação. O exame radiográfico, ele é um exame estático. Então a gente tira uma foto, essa foto hoje ela é digital, ela está guardada num arquivo e ela pode ser transmitida e ela pode ser avaliada em qualquer lugar do mundo por um profissional. Tá? Então hoje a gente tem a possibilidade da teleradiologia, da gente prover qualidade técnica, diagnóstica a todos os lugares, através disso. Tá? Então, profissional capacitado, hoje, ele é muito mais fácil de ser achado por conta disso. Tá? E, novamente, auxílio ao diagnóstico. Tá? A gente vai estar ali para auxiliar o diagnóstico e não para dar o diagnóstico. Para a gente estreitar junto com anamnese, sinais clínicos, exames laboratoriais, para a gente chegar a um diagnóstico. Tá? E é sempre uma parceria. Tá? Então, muitas vezes os clínicos olham para o radiologista dessa forma. E alguns radiologistas olham para os clínicos dessa forma. Lá vem ele de novo me pedindo um exame. Enquanto, na verdade, a gente deveria andar assim, né? De mão dada. A gente tem que ir junto. A gente tem que chegar no mesmo... O nosso objetivo é sempre o mesmo. A gente fez veterinária para quê? Para cuidar dos bichos, né? A gente quer que eles tenham saúde.
Então, tanto eu como radiologista, como um clínico geral, tem o mesmo objetivo. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, em parceria. Tá? Bom, a gente tem uma série de modalidades de diagnóstico por imagem. A gente tem raio-x, ultrassom, todas as escopias, traqueoscopia, broncoscopia, rinoscopia, algumas outras, tomografia computadorizada, exame de ressonância magnética, técnicas avançadas, a cintilografia. Hoje, na medicina, você já tem o CT 3D Scan, PET, PET-CT, SPECT, tem uma infinidade de possibilidades de diagnóstico por imagem. E aí eu tenho essa infinidade, como é que eu vou escolher uma técnica? Qual que é a mais adequada para aquela minha suspeita clínica? Como é que a gente faz isso? Então, primeiro ponto é a gente saber as manifestações clínicas, né? E qual é a minha suspeita. Aí, a partir daí, eu vou começar a pensar, tá, qual é o melhor custo-benefício? Qual é o exame que vai me trazer maior número de informações pelo menor preço para essa minha suspeita clínica, para esse sinal clínico? Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saber a sensibilidade da técnica. Para essa minha suspeita, qual é a sensibilidade? Ela tem alta sensibilidade ou ultrassom para diagnosticar isso? De novo, a piometra, sim. O ultrassom tem alta sensibilidade para diagnóstico de piometra. Tá? O raio-x tem alta sensibilidade para o diagnóstico de piometra? Não. Não tem alta sensibilidade, mas ele tem uma sensibilidade. Dá para a gente diagnosticar. Então, a gente precisa saber da sensibilidade de cada uma das técnicas para as diferentes suspeitas. Terceiro ponto. Tá, legal, defini que é ultrassom. Tenho isso disponível? Não, não tenho. Vamos mais longe. Sistema nervoso central. Chegou um animal na minha clínica com um quadro clínico de acidente vascular cerebral, encefálico, AVE. Qual o exame ouro para avaliação do sistema nervoso central, para diagnóstico de acidente vascular encefálico? Ressonância magnética. Legal. Tenho disponível aqui em Guarulhos? Fácil? Rápido? Não, vocês vão ter que mandar seu paciente lá para São Paulo. E ainda assim, dependendo da disponibilidade de agenda. E a tomo? A sensibilidade é menor. Mas eu tenho ela disponível? Talvez eu tenha ela mais fácil. Então, esse é o terceiro ponto. Então, custo-benefício, sensibilidade da técnica, disponibilidade do exame. Tem lugares no Brasil que não podem nem pensar numa ressonância magnética. Não tem. E aí, o que eles fazem, muitas vezes, é mandar em hospital humano, por baixo do pano, ali, né, sem a Anvisa saber. Transporte do paciente. Tá, para eu fazer esse exame, eu vou ter que deslocar meu paciente? Vou. Ele pode ser deslocado? Ele vai poder sofrer esse transporte? E se sim, em que condições? No carro do tutor ou através de uma ambulância? Então, fazer este exame vai levar risco ao meu paciente? Se vai, tenho que repensar se vale a pena fazer o exame. Não estou falando que se vai ter risco, a gente não vai fazer o exame. A gente pode fazer o exame. Mas a gente tem que estar consciente do risco e o tutor tem que estar consciente do risco. E o porquê a gente está assumindo esse risco. Tá? Vou contar um caso. Uma vez eu estava num serviço que eu faço tomografia. Era um animal que estava internado em um outro lugar. Ele veio de ambulância, chegou. Quando eu cheguei lá, exame pré-anestésico e para tomografia, a gente sempre pede função renal. O animal tinha função renal lá em cima. É um animal que eu não posso colocar na ressonância, não posso colocar na tomografia e fazer contraste. Em condições normais de pressão e temperatura, eu não faria esse exame. Só que era um animal que estava internado em outro lugar, que o veterinário naquele outro lugar não avaliou isso ou não sabia dessa informação, encaminhou de ambulância para o estabelecimento que eu estava e o animal estava ali para fazer o exame. Era uma poodle de 17 para 18 anos, sem nível de consciência, e eles queriam fazer a tomografia para diagnosticar se tinha ou não um tumor encefálico e os tutores tomarem alguma decisão do que seria feito depois. Então, fui lá conversar com eles, falei assim, olha, vocês já estão aqui, vocês já vieram até aqui, normalmente eu não faria esse exame, a gente ia melhorar a condição renal do seu paciente,
do seu animal, ia fazer fluidoterapia, ia ver se tinha alguma resposta no quadro renal, para a gente depois pensar em fazer uma tomografia. Mas vocês já estão aqui. Os riscos da gente fazer contraste num paciente nessas condições renais é esse. Vocês querem assumir? Vocês já estão aqui, vocês já gastaram com a ambulância, vocês já vieram até aqui, ótimo. E vocês precisam dessa informação. No final das contas, eles decidiram fazer a tomo sem contraste, mesmo sabendo que eu podia não ter um diagnóstico sem contraste, mas eles não quiseram assumir o risco deles mesmos, da consciência deles, de falar, tudo bem, ela já está indo, mas se eu fizer o contraste, eu vou piorar a condição renal e eu posso empurrar mais. E eles ainda não tinham tomado consciência de que eles talvez fossem decidir pela eutanásia. Então, fazer o contraste naquele momento seria tomar uma decisão talvez de eutanásia, mesmo sem saber do resultado. Então, eles optaram por isso. Então, é o que eu falei, o risco, a gente pode algumas vezes fazer um exame que leve risco ao paciente, contanto que saibamos dos riscos e os tutores também saibam desse risco e assumam esse risco, junto com a gente. Atração pelo moderno, né? É normal você, hoje, ainda mais Google, Dr. Google, você vai atender e o proprietário já chega lá falando assim, então meu animal está convulsionando, eu vim aqui para o senhor pedir uma ressonância. Você nem avaliou, você nem sabe se o animal realmente convulsiona, né? Mas ele ficou sabendo que o cachorro do vizinho fez ressonância. E ele não pode que o cachorro dele não faça uma ressonância, né? Então ele vai lá, a gente tem atração pelo moderno, tudo que é mais novo a gente quer pedir. Mas, por exemplo, a ressonância é ótima para ver tecidos moles. Sim, ela é ótima para ver tecidos moles. Pulmão é o quê? Tecidos moles. Aí eu vou lá, tem ressonância agora aqui perto. Vamos dizer que instalou uma ressonância em Guarulhos. Eu vou pedir para avaliar pulmão. Sensibilidade da técnica. Ressonância para avaliação de pulmão, ela tem baixa sensibilidade, porque a gente tem muita movimentação. Então, a gente tende a esquecer aqueles primeiros pontos e ir pelo que a gente julga que é mais moderno e que pode nos trazer mais informação. Então, a gente tem que sempre ir atrás dessas informações. De novo, a influência do proprietário, né? Então, mais uma vez, ele querendo ali. Falando especificamente da radiologia. Então, a gente tem que saber o básico. Quando a gente vai falar qual é a sensibilidade da técnica, a gente tem que entender um pouquinho do raio-x. Tá? Então, a gente tem que entender que a gente tem um emissor de raio-x. Esses raios-x eles vão interagir com alguma matéria. A partir dessa interação, esses raios-x vão chegar num outro ponto e interagir com o filme e formar a imagem. Quanto menor a densidade dessa matéria, então, por exemplo, o ar, que a densidade é muito baixa, o número atômico é muito baixo, tem pouca interação, a radiação vai chegar toda no filme e a gente vai ter uma imagem preta, ou o que a gente chama de rádio transparente. E aí fica fácil da gente entender o porquê transparente. Porque o raio-x transpassa, ele passa pelo ar e chega lá no filme. Então a gente tem uma imagem rádio transparente. Se a matéria aqui no meio é gordura, ela é um pouco mais densa do que o ar. A gente vai ter uma interação maior do raio-x com ela. Ou seja, alguns raios X vão ficar presos na gordura, vamos dizer assim. Eles não vão conseguir passar pela gordura. Então vai chegar uma quantidade de raios X no meu filme menor do que tinha chegado aqui no ar. E aí eu vou ter uma imagem mais acinzentada. Ou eu tenho uma estrutura muito densa, com alto número atômico, que é o osso. E aí a gente vai ter uma interação dos raios X muito maior, vai chegar muito menos radiação no filme. E aí eu vou ter uma imagem branca ou rádio opaca. De novo, né? O osso ele opacificou. É igual eu ter uma janela, um vidro transparente ou um vidro opaco. Quer dizer que eu não consigo enxergar através. Então, como o raio-x não consegue atravessar esse tecido, a gente tem uma imagem radiopaca. Trazendo para a nossa realidade, a gente olhar esse tórax, a gente tem as 4 densidades biológicas aqui. A gente tem aqui do lado de fora, ar, gás,
Então, rádio transparente, preto. A gente tem a densidade gordura, um cinza mais escuro. Aqui, por exemplo, embaixo do externo. Tá? Mesmo aqui em cima, bem dorsal aqui. Um pouquinho de gordura. Aí a gente vai ter tecidos moles, por exemplo, no fígado, no coração, que é um cinza mais esbranquiçado do que a gordura. E, por fim, o osso. Então, aqui o húmero, a escápula, todos os corpos vertebrais. Então, numa mesma imagem, a gente tem as 4 densidades biológicas. Quais são as principais características do exame radiográfico? Ele é uma imagem bidimensional, ou seja, ele é uma sobreposição, ele transforma uma estrutura tridimensional em uma sombra bidimensional. A gente tem sobreposição das estruturas. Tá? Ele permite uma avaliação panorâmica, ou seja, eu consigo ter uma visão geral da relação entre as estruturas. Então, naquele exame de tórax, eu consigo ver que o coração está centralizado no tórax, que os campos pulmonares estão ao redor, e depois a gente tem o fígado à direita naquela imagem. Então, a gente tem uma visão mais panorâmica e não uma imagem setorial, como é o que o ultrassom, a tomografia, a ressonância fazem. Tá? A gente precisa ter interface de densidades para a gente diferenciar 2 densidades. Então, se eu tenho 2 tecidos de mesma densidade radiográfica e não há uma interface entre eles, eu não vou conseguir diferenciá-los. Então, por exemplo, fígado e baço, eles têm a mesma densidade radiográfica. Se eu não tiver gordura entre eles, eu não vou conseguir diferenciar um do outro. Tá? Então, por exemplo, tecidos musculares, eles têm todos a mesma densidade. Então, se eu tiver um animal com mais gordura entre os grupos musculares, eu consigo radiograficamente separar um grupo muscular do outro. Se eu não tiver essa gordura, eu vou ver uma imagem única. Tá? Por conta disso, a gente não consegue fazer avaliação de estruturas parenquimatosas. Então, por exemplo, o fígado, eu vou ver só a margem dele. Mas o parênquima dele eu não consigo avaliar, porque ele tem toda a mesma densidade, eu não tenho uma interface de densidade, eu não tenho gordura entre as células, por exemplo, do fígado, para diferenciar o lobo hepático lateral esquerdo do medial esquerdo. Tá? Outra característica que a gente já comentou, permite a avaliação do mesmo exame, né, desde que bem feito, e permite o acompanhamento por outro avaliador. Então, isso é uma constante na imagem ponto VET. A gente tem lá um radiologista que ele está lidando com os laudos durante o dia. Opa, chegou um caso mais complexo. Vou pedir ajuda. Alguém olha comigo? Qual é a sua opinião? Então, o exame radiográfico ele permite isso. Como ele é uma imagem estática, a gente consegue compartilhar e outros avaliadores também opinarem naquele exame. É diferente do ultrassom. O ultrassom ele é operador dependente. Eu tenho que estar ali durante o exame, fazendo o exame e diagnosticando na hora, né? Fazendo a minha interpretação na hora. Para eu ter a avaliação de outro avaliador, ele tem que ir até a sala, pegar no transdutor e ele também fazer o exame. Aí sim a gente passa a ter a segunda opinião. Então, aqui mostrando algumas dessas características, né? Mais uma vez um exame de tórax. Uma imagem que a gente chama de látero-lateral. Uma imagem bidimensional, sobreposição de estruturas, panorâmica. E aí, tudo bem com esse tórax? Claro que aqui a gente não tem a melhor qualidade de imagem, né, mas é uma imagem JPEG, expandida, na apresentação, mas... O que vocês acham que está faltando aqui? Se eu tivesse só essa imagem, muito provavelmente eu ia falar, não vejo alteração. Só que eu não posso esquecer que o exame radiográfico ele é bidimensional e tem sobreposição das estruturas. Eu sempre preciso ter, pelo menos, 2 projeções perpendiculares entre si para eu montar o tridimensional na minha cabeça. Então, eu quero uma imagem VD também. E aí, é o mesmo tórax, eu tenho uma opacificação bem importante de lobo médio direito, que estava
na imagem anterior, sobreposta à silhueta cardíaca. E eu não vou conseguir identificar isso, porque ele está sobreposto. Então eu preciso sempre, é comum a gente receber requisições, raio-x de tórax, projeção, lateral direita. Eu, como radiologista, eu paro de ler no tórax. As projeções que vão ser feitas, quem define sou eu, radiologista. Você não está pedindo uma ajuda, né? Você está pedindo um exame porque você quer a ajuda de um profissional, para que ele te ajude naquele diagnóstico. Então, eu vou usar as melhores ferramentas que eu tenho para te dar essa resposta. E as melhores ferramentas que eu tenho é fazendo 2 ou 3 projeções de tórax. Então, é a mesma coisa que eu encaminhar um animal para castrar, eu não sou cirurgião, então eu não vou fazer isso, eu vou encaminhar para um colega. E aí, vou dar um exemplo, se a Elaine fosse cirurgiã. Elaine, você castra para mim? Não, castro. Tá, mas usa a técnica do gancho, eu não quero que você faça a laparotomia pela linha branca. Eu estou falando para ela qual é a melhor técnica para ela usar para aquela cirurgia que eu não sei fazer e estou pedindo para ela fazer. Então, vocês mandarem para um radiologista solicitando as projeções que vocês julgam necessário, me ajuda, porque você é o radiologista, mas eu acho que você tem que fazer o seu serviço dessa forma. Então, não é que vocês não possam sugerir projeções. Tem projeções que são específicas para algumas coisas. E às vezes vocês podem saber mais do que a gente. E aí vocês vão falar, olha, para esse caso eu gostaria que você acrescentasse pelo menos essa projeção diferente, porque eu quero ver tal coisa. E aí, obviamente, a gente vai fazer. Tá? Mas não tem a necessidade de colocar as projeções. Porque senão a gente tem um trabalho a mais, que é chegar para o proprietário que está lá, fala assim, olha, você veio fazer um raio-x de tórax, o seu veterinário colocou aqui lateral direita, mas eu tenho que fazer 3 projeções, eu vou te cobrar por isso. Ah, mas eu não quero, o meu veterinário não pediu. E aí eu vou ter que fazer o meu serviço pela metade. Eu vou fazer um exame de uma projeção, vou laudar esse tórax falando que eu não vejo nada, e vou colocar uma observação que o exame radiográfico, ele é bidimensional, e para um diagnóstico preciso, eu preciso de imagens perpendiculares entre si. Ou seja, é um exame que ele gastou dinheiro, menos do que ele gastaria, mas não ajudou em nada. Mais um exemplo. Membro torácico de um animal jovem. Então a gente tem aqui a linha de crescimento aberta. O animal que está claudicando, sofreu um trauma. E se eu não tivesse a outra projeção, eu não veria que tem uma fratura Salter-Harris. Mais um exemplo. Coluna de um gato. E aí a gente radiografa e tem um chumbinho sobreposto ao canal vertebral. Aliás, bem no meio do canal vertebral. Ah, esse animal não está andando, né? Se eu tenho um chumbinho no meio do canal vertebral, já era a medula dele. Estava do lado. Tá? Então, mais uma vez, essencial pelo menos duas projeções por região. O que a gente vai avaliar no exame radiográfico? Basicamente, o que a gente faz é ver alterações morfológicas. A gente não vai ver função. A gente vai ver morfologia, ou seja, eu vou ver tamanho, forma, número, contornos, densidade, a posição. É isso que a gente vai avaliar no raio-x. Se aquela estrutura está morfologicamente dentro dos limites da normalidade, anatomicamente falando. O exame radiográfico é um exame normalmente rápido, barato, de fácil acesso, amplamente disponível. Então, muitas vezes, ele é um exame de triagem. Por exemplo, para a coluna, ele pouco auxilia na mudança de conduta. Então, se eu tenho um animal paralisado, e eu sei que ele está paralisado, e o segmento é tóraco-lombar, porque clinicamente eu sei que é tóraco-lombar, e tudo indica de que não é um tumor, e sim uma herniação discal, nem vale muito a pena eu fazer um exame radiográfico. Mas, se eu quiser fazer da coluna como triagem para descartar um processo neoplásico, que aí ele não precisa nem ser submetido à tomografia, à anestesia e tudo mais, ok. Tá?
Então, muitas vezes, ele é o exame de triagem. Sem anestesia, com asterisco. Baixo estresse, de novo com asterisco. E não invasivo. A maior parte das vezes a gente faz o exame sem anestesia, mas o ideal, por exemplo, para coxa femoral, para a coluna, é a gente anestesiar esse paciente. Para que a gente tenha relaxamento e um bom posicionamento. Porque senão a gente fica lá brigando com o paciente, e aí o baixo estresse passa a ser alto estresse, a gente não tem uma imagem de qualidade, não tem um diagnóstico de qualidade, e não adiantou a gente ter feito aquele exame. Tá? Ele permite o acompanhamento da afecção e avaliação por outros profissionais, a gente comentou já, informação diagnósticas quando bem executado e interpretado. Então não adianta também a gente ter uma boa execução de exame e a gente não ter uma boa interpretação dessa imagem. Tá? O exame radiográfico ele vai identificar a presença, o local, o tipo e a extensão da afecção. Então, de novo, falando de morfologia. Quando a gente identifica que tem uma alteração, a gente vai dar essas características das lesões. Lista possíveis diagnósticos diferenciais. E sugere procedimentos adicionais. Esse ponto aqui, lista possíveis diagnósticos diferenciais, é o que a gente tem mudado na radiologia veterinária no Brasil. Há cerca de 5 a 10 anos atrás, exame radiográfico era descrever. Fazia o raio-x, descrevia o que eu via. Ponto. A alteração. E aí o clínico que se virava lá para interpretar aquilo e chegar no diagnóstico. Lá nos Estados Unidos, ou na Europa, sabe como que é? Eles fazem a descrição, 2, 3 linhas no máximo, só do que está alterado. E a impressão diagnóstica deles, às vezes tem 4, 5 linhas. Porque eles vão listar lá, baseado também na informação clínica que eles têm, nos exames laboratoriais que o radiologista tem acesso, o possível diagnóstico muitas vezes falando o tipo de tumor que é mais provável ser encontrado naquela região. Então, por exemplo, num ultrassom de fígado ou numa tomografia de fígado, eles não vão falar, processo neoplásico. Eles vão falar grandes possibilidades de ser um carcinoma hepatocelular. Então, é isso que tem mudado um pouquinho aqui no Brasil. A gente tem esses treinamentos com esse professor nos Estados Unidos, é nesse intuito da gente capacitar mais a nossa equipe a conseguir listar esses diferenciais cada vez mais. E a gente tentar ser mais incisivo. Não estou falando que a gente está falando que aquilo é aquilo. A nossa impressão diagnóstica, os possíveis diagnósticos de novo, para tentar ajudar. Para a gente falar, na nossa experiência, essas alterações radiográficas, com as informações clínicas que foram nos passadas, maior probabilidade de ser isso. Pode ser outra coisa? Pode. Mas a gente está tentando cada vez estar mais estudado, mais capacitado para a gente conseguir errar menos, claro. Tá? Então, por isso que é super importante a gente ter suspeita clínica, histórico clínico, exames laboratoriais. Por exemplo, se eu tenho um tumor em algum lugar e eu tenho um exame de hemograma que mostra que esse animal tem aumento de linfócitos, é muito provável que esse tumor seja um linfoma. Se eu não tiver essa informação, eu não vou ter como colocar essa opinião no laudo. Tá? Então é super importante a gente também aprender enviar essas informações e a gente ter acesso a essas informações. Tá? Confirmar a suspeita clínica. Né? Então, para que eu vou fazer um exame radiográfico? O animal teve um trauma, foi atropelado, ele está com dificuldade respiratória, eu ausculto, ele tem toda a clínica de ruptura diafragmática. Eu acho que tem alguma coisa dentro do tórax. Mas ao invés de eu ir direto para a mesa de cirurgia, eu quero confirmar o meu diagnóstico antes. Então eu vou lá, radiografo, e eu confirmo que tem uma ruptura diafragmática. Eu posso sugerir ou excluir um diagnóstico. Então, um raio-x de tórax, onde o animal tem uma condição respiratória, eu não sei muito bem o que pode ser, ele tem uma ausculta prejudicada na região de lobo pulmonar caudal esquerdo, vou fazer o exame radiográfico. E aí eu vou excluir, que não tem nada, ou eu posso sugerir, como nesse caso, ele tem uma formação de grandes dimensões, limites definidos, em lobo pulmonar, caudal esquerdo, com grande possibilidade de ser um carcinoma broncogênico.
localizar, caracterizar e graduar uma lesão. Então eu sei que esse animal sofreu um trauma, ele tem um trauma em coluna, só que eu preciso saber aonde é esse trauma, qual é o grau desse trauma, né, e caracterizar essa fratura. Se é uma fratura ou se é uma luxação. Então, aqui é o exemplo da luxação. Também o mesmo animal não, mas um caso parecido, trauma, e aí a gente vai tentar localizar, caracterizar e graduar a lesão. Tá? Identificar múltiplas lesões. É um animal que vai fazer um raio-x de coluna, paralisado, além... Deixa eu voltar aqui. Ele tem opacificação de foramen aqui L1-2, ele também tem L2-3, ele tem espondiloses ventrais, diminuição de espaço T12-13, ou seja, ele tem múltiplas lesões. E aí a gente vai, junto com a clínica, tentar definir qual que é mais importante, ou pelo menos encaminhar para a tomografia. Informações para tratamento e prognóstico. Animal com tumor de mama. Vou fazer uma triagem, vou fazer um exame de raio-x de tórax para descartar se ele tem ou não metástases pulmonares. Porque se ele tiver, o meu prognóstico e o meu tratamento vai ser diferente. Se ele não tiver, vai mudar a minha conduta, esse exame. Pneumotórax, também. Então, tratamento e prognóstico. Vai mudar. Acompanhamento clínico e cirúrgico. Um animal atropelado ou com um trauma. Essa fratura, clinicamente você sabe que tem essa fratura. Para que você vai radiografar? Para planejamento cirúrgico. Porque eu preciso saber qual é o tipo de fratura, como que ela está se comportando, para o cirurgião poder se planejar. Então não adianta eu fazer esse exame com o animal com dor, esperneando, porque o diagnóstico eu já tenho. Então se eu preciso da imagem, eu preciso dela bem feita para o cirurgião poder planejar a cirurgia. Então esse é um caso que a gente tem que fazer sobre anestesia. Tá? Porque aí depois da cirurgia, a gente vai poder acompanhar a evolução do calo ósseo, mesmo do implante utilizado, se a fratura foi reduzida de forma positiva ou não. Tá? Afecções não demonstradas clinicamente. Então, muitas vezes vai fazer um exame radiográfico, porque esse animal tem dor em coluna, vou fazer o exame radiográfico, realmente ele tem uma condição, né, tem espondilose, tem um disco mineralizado. Opa, mas clinicamente ele não mostrava que ele tinha cálculos em bexiga. Ele não tinha nenhum quadro clínico, né, de uma hematúria, de uma disúria, mas eu vou lá e já diagnostico que ele tem cálculos na bexiga. Tá? Sugerir outros métodos. Então vejo um exame radiográfico com um aumento de estrioleta cardíaca, de aspecto globoso, que vai me fazer pensar em uma efusão pericárdica. E aí eu vou sugerir um eco para confirmar essa suspeita clínica, que é nesse caso aqui, né, um eco com efusão pericárdica. Então, se vocês puderem guardar esse slide de hoje, eu fico feliz. Já. Tá? Que é a gente colocar na nossa requisição qual é a região específica. Tá? Então, não é obrigatório qual a projeção, como eu falei. Mas, colocar que eu quero radiografia do membro torácico direito, mas qual a região do membro torácico direito? É ombro? É cotovelo? É carpo? É rádio, una? Não é o membro torácico. Mas como que eu vou definir? O exame clínico minucioso. Mas eu não sou ortopedista, eu sou clínico geral. Então, primeiro você faz a avaliação clínica geral, não está claudicando o membro torácico direito. Legal. Chama o ortopedista, ele vai fazer o exame clínico ortopédico, ele vai definir se é cotovelo, se é ombro, e aí faz o exame radiográfico. Que é mais barato para o tutor dessa forma, do que eu já querer pular a etapa, manda eu radiografar o membro inteiro do cachorro, ele vai gastar lá 7, 8 projeções, e aí depois ele vai ter que gastar com o ortopedista de novo, de qualquer forma. Porque o ortopedista vai avaliar se vai operar, se não vai, o que vai ser feito. Tá? Mesma coisa coluna vertebral. Exame clínico neurológico, para eu definir se a lesão ela é
cervical, cérvico-torácica, tóraco-lombar ou lombosacra, e não coluna toda. É claro que existem casos onde entende-se pedir a coluna toda. Né? Então, mas a maior parte das vezes, a gente vai clinicamente conseguir definir qual é a região. Tá? Incluir no seu pedido histórico e ou suspeita clínica, pelo menos. Estou mandando um exame de coluna tóraco-lombar, porque esse animal ele paralisou de membros pélvicos ontem e eu tenho suspeita de doença do disco intervertebral. Tá? Os dados completos do paciente. Uma vez eu peguei uma requisição que estava escrito assim: Dudu, tórax, no raio-x, que era aquela requisição de X, e um rabisco, que eu acho que era a assinatura da veterinária. E aí, perguntei para o tutor, né, de onde que ele estava vindo, era de uma clínica, e eu liguei para a clínica e falei, olha, recebi aqui uma requisição, queria, né, saber se você que fez, né, porque às vezes a recepção pegou a requisição, fez lá, né, a gente sabe que essas coisas podem... Ah, porque tá de qualquer jeito? Ela falou para mim no telefone. Eu falei, não, é que eu faço assim mesmo, eu faço de qualquer jeito. Aí a minha vontade era falar, então eu vou fazer o exame radiográfico de qualquer jeito também, né? Mas, então, a gente tem que fazer, é nosso papel. Ah, mas dá trabalho, demora para encher cabeçalho de requisição, mas, é um documento. Inclusive, eu sou completamente contra a gente receber pedido, mas eu tirei foto do pedido e mandei por WhatsApp. O pedido tem que ficar retido com a gente. E isso é uma proteção para vocês. Para garantir que esse cliente vai voltar com vocês. Porque senão, ele vai lá para fazer um check-up. Aí você faz um pedido lá de hemograma, bioquímico, ultrassom abdominal, porque você quer fazer um check-up preventivo. Legal. Aí ele pega, tira a foto, vai num laboratório com a foto, faz o exame hoje. Daqui 6 meses, eu vou lá no veterinário, vou gastar de novo R$200 de consulta. Eu tenho a requisição aqui, está sem data. Vou tirar outra foto e vou lá no laboratório de novo. Se der alguma coisa, porque vem os valores de referência, né? Se der alguma coisa alterada aqui, aí eu vou no veterinário. Então, gente, a gente precisa mudar essa nossa cabeça. Os laboratórios não podem mais trabalhar só, aceita uma requisição de foto. Você pode receber por e-mail, um e-mail direto do veterinário. Eu, Casé, vou lá, escrevo um e-mail meu, coloco, solicito raio-x de tal coisa, e encaminho para aquele laboratório específico que eu quero, com a minha assinatura, meu CRMV. Ok, eu mandando para lá. Isso é um documento. Mas, então eu tô em viagem, aí o animal caiu, o proprietário me ligou, eu não estou aí na clínica, mas eu já quero adiantar, fazer um raio-x, então você faz para mim? Por telefone. Aí eu faço o raio-x desse cachorro, ele tem uma fratura, esse tutor vira e fala assim, fraturou aqui. Na hora que você foi fazer o exame, ele não estava fraturado antes. Não, mas seu veterinário pediu para fazer esse exame. Não, ele não pediu. Cadê o documento de que ele pediu para você fazer o exame radiográfico? Porque ele tinha já a suspeita de fratura. Né? Então, são coisas que a gente não se preocupa, né? Que a gente vai fazendo na boa vontade, mas que podem gerar grandes problemas lá na frente. Desculpa, acabei viajando um pouco mais. Tá? Mas também os dados completos do paciente e os dados do clínico. E muitas vezes com o telefone, é importante, né? Porque às vezes a gente quer, durante o exame, tirar uma dúvida. Olha, você solicitou isso aqui, mas acho que seria interessante, talvez a gente já aproveitar, fazer ultrassom, porque eu acabei de ver isso. Então, a requisição com maior importância, maior número de informações possível. Tá? E, de novo, reforçando histórico, suspeita clínica. Exatamente por conta daquele outro ponto que eu falei que a gente está mudando agora na veterinária. Com isso, a gente já consegue estreitar cada vez mais os diagnósticos diferenciais. Tá? Então, aqui são as regiões, né, que a gente radiografa, crânio, cervical, tórax, abdômen. Indicações gerais para cada uma dessas regiões. Então, para crânio e coluna vertebral, quais os exames de imagem que a gente pode solicitar? Raio-x, tomografia, ressonância magnética para avaliação do sistema nervoso.
Para a osteoarticular, novamente o raio-x. Para algumas articulações e para sistema musculoesquelético, o ultrassom é um exame que auxilia, que dá para ser feito, que vai auxiliar no diagnóstico. A tomografia, se for para questões morfológicas, de ósseas, então desvio angular, fragmentação do processo coronoide. E a ressonância, para a gente avaliar os tecidos moles do ósseo articular. Então, para ver tendão, ligamento, tá? Musculatura. Para o tórax, para a caixa torácica e pulmões, né, para a gente ver toda a estrutura do tórax e os pulmões, raio-x e tomo. Agora, se eu quiser avaliar o coração, muito melhor a gente fazer um eco, um ECG vai complementar também, e o raio-x, para a gente avaliar a silhueta cardíaca. Tá? Nem a tomo ajuda tanto, ela não dá muito mais informação do que a gente conseguiria num raio-x. O eco ele é muito mais específico. Tá? Para abdômen, raio-x e ultrassom. E aí depende muito da suspeita clínica para a gente saber qual que vai ser melhor ou pior. Eu dei o exemplo da piometra, o ultrassom é melhor do que o raio-x. Cálculo, depende do tipo de cálculo. Eu, particularmente, prefiro o ultrassom, porque a gente consegue pegar a maior parte, ou todos os cálculos, mesmo que eles sejam radiotransparentes. Tem outras pessoas que têm maior facilidade com raio-x. Tá? Então, na verdade, eles acabam sendo complementares. Outro exemplo, corpo estranho. Se eu sei que o corpo estranho é radiopaco, ótimo, raio-x. Se eu não sei, muito provavelmente ultrassom e talvez tenha que rolar um raio-x depois. Tá? Bom, entrando no crânio e coluna, a gente tem o raio-x simples e contrastado, que basicamente o que acontece para o raio-x de crânio e coluna é que a tomografia e a ressonância, se não substituíram totalmente, eles vão substituir totalmente. Né? Vão ser exames basicamente de triagem que a gente vai fazer, de crânio e coluna, pelo raio-x. Tá? O raio-x simples do crânio é um desafio, ele é um exame chato de ser feito. O animal anestesiado é muito mais fácil, mas ainda assim é difícil da gente ter um posicionamento perfeito. Tá? E a interpretação, então, vocês lembram da aula de anatomia, né? Todos aqueles ossos do crânio. Imagina tudo aquilo que a gente tem que abrir o crânio, tirar várias partes para ver os ossos, mas tudo numa imagem achatada, bidimensional. Então a interpretação de crânio pelo raio-x ela é bem complexa. A triagem é através de boa técnica e posicionamento. Hoje o que a gente faz muito é mielotomografia para diagnóstico de hérnia, quando tem necessidade. Então a gente primeiro faz a sem contraste, fechou o diagnóstico, ótimo. Não fechou, aí a gente faz a mielo. Tá? E aí, nesses casos, como tem muita estrutura sobreposta, esses estudos seccionais, a tomografia e a ressonância, eles acabam sendo melhores, tá, do que o raio-x. Então aqui um exemplo. Um exame radiográfico, opacificação da cavidade nasal, que poderia ser um tumor, mas isso aqui também pode ser um hematoma, pode ser um conteúdo purulento, não é só uma sinusite, uma rinite. E aí quando a gente vai para tomo, a gente vê que a narina esquerda está acometida, tem destruição do septo, essa formação ela vai para a cavidade nasal contralateral, tem destruição do osso lacrimal, invade a região retrobulbar, né? Lá atrás tem destruição da lâmina cribiforme, essa formação está invadindo o neurocrânio. Olha o tanto de informação adicional que eu tive aqui, comparado com o raio-x. Tá? É claro que muitas vezes você pode fazer um exame radiográfico, e aí você já tem essa lesão óssea, essa absorção óssea total aqui, né, na cavidade nasal, e ótimo, triagem é um tumor, a gente tem lesão óssea, não necessariamente eu preciso ir para tomo para ressonância. A não ser que eu pense numa radioterapia, eu pense num procedimento cirúrgico, e aí sim eu vou para fazer mudança de conduta, planejamento cirúrgico, ou planejamento de tratamento. Casos de trauma, né, fratura em mandíbula. De novo, coluna. Se é doença de disco intervertebral, muito provavelmente, se esse animal está paralisado, a causa está aqui, nesse espaço, que está muito diminuído, né, aqui L1, 2, muito diminuído,
mas eu não sei se realmente eu tenho material dentro do canal vertebral causando compressão. Esse é um caso que normalmente a gente lauda sugerindo fazer tomo e ressonância. Esse é o mais clássico, né? Um monte de espondilose, doença degenerativa. Espondilose, bico de papagaio, a gente vai lá, descreve, mas ele não causa dor no paciente. A não ser, claro, que ele seja anquilosante, aí ele vai causar dor reflexa, porque esse animal ele perde mobilidade de coluna, consequentemente vai ter rigidez muscular, e aí sim ele passa a ter dor, por conta de dor muscular, e não que a espondilose em si está causando dor, né? E a gente tem uma área aqui de provável pacificação L1-2. Tá? Só que esse animal foi para tomo. E olha a lesão que ele tinha em corpo vertebral. Vou mostrar aqui, ó. Ele tinha um tumor em corpo vertebral. Vou voltar a imagem. Se a gente não olhar com calma, a gente não vai ver essa lesão em L1. Vocês estão vendo que tem uma área mais radiotransparente nesse corpo vertebral aqui, ó. É o que a gente viu bem claro na tomografia. Tá? Bom, tórax. A gente vai avaliar todos esses pontos, né? Então, espaço pleural, parede torácica, esôfago, pulmões, timo em animais jovens, partes moles. Tudo isso a gente avalia no tórax. Tá? E, normalmente, o exame radiográfico de tórax é feito quando a gente tem isso. Um animal com tosse, dificuldade respiratória, suspeita de doença cardíaca, né, todos esses pontos. E na emergência? Então, um animal com edema cardiogênico, um edema não cardiogênico, choque, asfixia, afogamento, traumatismo craniano, algumas condições de edema não cardiogênico. Efusão pleural, pneumotórax, rupturas diafragmáticas, lesões de parênquima pulmonar. Tá? Então, um exemplo de um exame radiográfico normal, né? O outro com um edema cardiogênico. Tá? Só para mostrar mais alguns exemplos. Efusão pleural importante. Tá? Esse é o tipo de exame que a gente fala para entrar em contato, né, com a gente. O laudo, a gente manda muitas vezes depois. Lá. A gente tem um prazo de até 12 horas para entregar os laudos. Mas as estruturas hospitalares que usam o nosso serviço, eles fazem os exames, entram em contato com a gente e pedem uma prévia clínica. Esse é o quadro que eu vou virar e falar assim, ó, tem efusão, drena. Depois eu, com calma, vou lá, elaboro o laudo. Tá? Aumento globoso de silhueta cardíaca, deslocamento de traqueia. A gente vai sugerir o eco. Tá? Abdômen. É um exame, como eu falei, ele vai ali se sobrepor ao ultrassom nas suas suspeitas clínicas. A maior parte dos exames, das suspeitas clínicas que envolvem o abdômen, a gente vai partir por ultrassom. Tá? Então a gente tem que lembrar que a gente tem diferentes densidades no abdômen, mas a maior parte, radiograficamente falando, elas são muito parecidas, mas só que no ultrassom eles têm ecogenicidades diferentes. Então por isso que no ultrassom é muito melhor. E aí vai depender do que a gente quer. A gente quer uma avaliação mais panorâmica desse abdômen. Por exemplo, eu quero ver como é que está a condição das alças intestinais, se elas estão todas dilatadas, com provável processo obstrutivo. Ou eu quero avaliar setorialmente esse abdômen, sem sobreposição de estruturas, para eu conseguir identificar a causa, por exemplo, de um processo obstrutivo. Tá? E lembrar que a gente ainda tem aí as escopias como auxiliares, né? A colonoscopia, a endoscopia. Tudo isso aqui são indicações, né? Então, desde dor, passando aí por tenesmo, hematúria, contagem fetal, cálculos, tudo isso são indicações para a gente fazer um exame de ultrassom ou radiográfico. Tá? Então, nesse caso aqui, são as suspeitas clínicas e o quadro clínico e lá algumas suspeitas clínicas. Então, se eu estou procurando cálculo radiopaco, ok, vou pensar em raio-x. Se eu tenho uma suspeita de pneumo peritônio, legal, vou pensar em raio-x, porque eu tenho o ar ao redor e, inclusive, o ar no ultrassom vai atrapalhar o exame. Tá? Então, fecaloma. Tem um animal que está constipado, está com tenesmo, eu acho que ele possa ter um fecaloma. Legal, posso fazer um exame radiográfico, porque esse
essas fezes vão estar mais duras, elas vão estar mais densas e a gente vai ter uma imagem mais radiopaca. Tá? Torção gástrica. Tudo que envolve gás no abdômen, se vocês acharem que ele tem um som mais timpânico, é melhor encaminhar para o raio-x primeiro do que para o ultrassom. Tá? Porque o gás ele atrapalha o exame ultrassonográfico. Então, torção gástrica é um exame que a gente diagnostica relativamente de forma fácil pelo exame radiográfico. E aqui, o exame de ultrassom, onde a gente tem um rim normal, rim esquerdo, rim direito com hidronefrose. Tá? Então, pelo ultrassom, a gente consegue identificar isso. E no raio-x, eu precisaria fazer um exame contrastado para ver que o rim esquerdo ele está funcionante, ele drena, e o direito ele até drena um pouquinho, por mais que ele tenha essa condição no exame ultrassonográfico. Tá? Então, além dos exames abdominais simples, a gente ainda tem as possibilidades de fazer os exames radiográficos contrastados no abdômen. Tá? Cálculo radiopaco, né? Então, cálculo gigante, isso aqui, palpando, a gente acaba sentindo esse tipo de cálculo. Né? E já outros não são tão facilmente diagnosticados. Então, aqui a imagem ficou escura, mas a gente tem uma bexiga com gás dentro dela. Tá? Então, esse é um quadro também, de novo, alças intestinais dilatadas por gás. Então, se a gente tem um processo que a gente sabe que a gente suspeita de um processo obstrutivo, a gente acha que tem muito gás, muitas vezes é melhor já mandar direto para o raio-x do que passar pelo ultrassom. Tá? E eu tenho um caso muito interessante que era um laboratório que eu trabalhava, foi para o ultrassom, suspeita de piometra, a gente fez ultrassom, tinha um monte de segmento, parecia de estruturas tubulares, com gás. Aí a ultrassonografista, eu estava no raio-x, ela veio para mim e falou, Casé, eu não estou conseguindo ver nada, só tem gás, vamos radiografar. Era uma imagem muito parecida com essa. E aí na hora eu virei e falei assim, não, isso aqui é processo obstrutivo intestinal. Não tem piometra. Liguei para o veterinário e falei, olha, eu não sei se tem piometra, mas o intestino está obstruído. Não estou vendo obstrução, mas está obstruído. Ele foi operar, não tinha obstrução intestinal. Era uma piometra enfisematosa. Tinha uma bactéria produtora de gás dentro do útero. E aí por isso que ele tinha uma imagem muito parecida com processo obstrutivo intestinal. Tá? Líquido livre no abdômen, ele vai atrapalhar muito o exame radiográfico. Tá? Se a gente já tem todas as estruturas com densidade de água e a gente precisa ter aquela interface de gordura para a gente identificar e distinguir uma da outra, na hora que a gente tem líquido no abdômen, a gente passa a não conseguir diferenciar as estruturas. Tá? Então, a gente vai para o ultrassom. Tá? Que ainda assim, se tiver muita quantidade, precisa drenar um pouco para fazer um exame de qualidade. Gestacional, então, o raio-x a gente vai contar os fetos depois lá de 50 dias e no ultrassom a gente vai ver a viabilidade fetal já a partir de 25 dias de gestação. Aí as indicações versus as limitações. Né? A gente tem indicações, alterações esqueléticas, então membro, coluna e crânio. Clinicamente, animais que claudicam, que têm paralisias. No caso do crânio, epistaxe, aumento de volume. Nas afecções torácicas, espineia, cianose, metástases pulmonares, cardiopatias e alterações abdominais. Processos obstrutivos, que tenham gás, ou corpos estranhos radiopacos. Então, um resumo aí do que a gente pode pensar em indicações para o exame radiográfico. E quais são as limitações? Então, se tiver muito líquido no abdômen, eu não vou pedir um raio-x. Se ele não lembrar que ele não avalia a arquitetura de órgãos parenquimatosos, fígado, baço, tá? Não, de profissional treinado, a imagem tem sobreposição, isso dificulta alguns diagnósticos. Ele não avalia partes moles de uma forma geral, falando, e nem sempre permite o diagnóstico definitivo. E aí a parceria é o melhor resultado. Né, como aqui os dois pandinhas, um ajudando o outro. Né? Então, a solicitação de exame completa da forma que a gente comentou, encaminhar exames anteriores. Então, se vocês estão encaminhando pelo laboratório, mesmo para a imagem.vet,
colocar as informações de exames anteriores para a gente ajuda. O animal em condições de ser submetido ao exame, então eu vou estabilizar esse paciente antes de chamar a Elaine para fazer um exame radiográfico, vamos estabilizar, deixar ele numa condição clínica propícia para esse exame. Né? Se ele precisar de sedação e anestesia, fazer essa sedação e anestesia. Né? A gente sabe hoje que, bem feito, com protocolo adequado, não é risco para o paciente a gente sedar e anestesiar. Né? Necessidade de outros exames complementares e troca de informações, a gente conversar. A Imagem.vet é super aberta, é claro, todo mundo é humano, a rotina muitas vezes faz com que a gente cometa alguns erros e a gente não tem problema nenhum em receber o laudo de volta e falar assim, olha, eu olhei a imagem, eu acho que aqui talvez tenha algo que vocês não descreveram. E aí? A gente vai olhar e aí o nosso protocolo é chamar o radiologista daqueles 13 que laudou, para ele reavaliar, e mais 1 ou 2 radiologistas vão avaliar juntos essa revisão de laudo. E se tiver que alterar o laudo e devolver, a gente vai alterar o laudo e falar, realmente a gente errou, falhou, faltou isso, e a gente vai devolver. Então, por isso que a conversa é muito importante. Né? Então, a gente tem essa interação. Tá? Mais um, por favor. Eu fico disponível se alguém tiver alguma dúvida. Esse é o meu e-mail direto. Também fiquem à vontade em entrar em contato, caso vocês tenham dúvidas, queiram conversar de qualquer coisa. Tá bom? Eu queria mais uma vez agradecer a Elaine pelo convite. Espero que tenha ajudado aí a colocar algumas ideias novas na cabeça de vocês. Obrigado e parabéns pelo projeto também, Elaine. Bom, pessoal, o Leonardo está vindo ali, né? Vai falar algumas coisas para a gente finalizar, tá bom? Bom, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer todo mundo. Obrigado pela presença. Antes de finalizar, eu vou chamar de novo o Cazé e o Fernando, por favor, e a minha mãe também. Então, antes de ir embora, a gente tem um presentinho para os dois, tá? Pega lá. E lembrar que qualquer dúvida a gente está aqui, está à disposição, tá? As nossas redes sociais, o site, está tudo aqui. É fácil, é XVET Móvel, você acha, rapidinho, tá? Esses daqui são os nossos apoiadores que ajudaram questão de marketing no evento, né? Principalmente a Univem e o Fernando, que eles patrocinaram esse evento, ele totalmente. E lembrar que o evento não acabou ainda, tá, gente? A gente pode ficar aí, vamos trocar ideia, vamos conversar e te tirar todas as dúvidas que tiverem aí, tá bem? Muito obrigado, boa noite. Quem foi embora, direto para casa, que hoje é sexta-feira, hein? Direto para casa. Obrigado, gente. Boa noite.